A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Só ela mostra o caminho do céu, que livro incomparável. Boa noite, irmãos. Bem-vindos a mais um estudo bíblico às quintas-feiras. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Vamos orar? Agradecemos nosso Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações e conduz-nos neste estudo através do Teu Espírito Santo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando a carta aos Efésios. Estamos no capítulo 1 e hoje nós vamos terminar os versos 1 a 14. Vamos chegar até o verso 14, onde nós temos o apóstolo Paulo mencionando as bênçãos espirituais nas regiões celestiais que nós temos em Cristo Jesus. Nós vamos mais uma vez ler dos versos 3 a 14 e assim dar sequência ao nosso estudo. Lemos assim então, após os versos 1 e 2, que tratam da saudação inicial do apóstolo Paulo e também da sua identificação como remetente e os seus destinatários, que são os crentes da igreja em Éfeso. Na sequência, então, temos aí os versos 3 a 14, que leremos mais uma vez neste momento. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A partir do verso 4, o apóstolo Paulo vai mencionando e comentando um pouco acerca destas bênçãos espirituais que nós temos nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Duas bênçãos espirituais aqui. A eleição, escolha de Deus, para sermos santos e irrepreensíveis, mais duas bênçãos celestiais nas regiões celestiais. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, a bênção da adoção, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, bênção espiritual nas regiões celestiais. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, bênção espiritual nas regiões celestiais. Perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Na semana passada nós estudamos até aqui. Vamos continuar daqui para frente até o verso 14. Então nós lemos aqui para dar esta sequência. Nele, em Cristo, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Sabedoria e entendimento derramados em nós, juntamente com a graça de Deus. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Bênçãos que temos em Cristo. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito,
que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Nós temos então aqui, a partir do verso 9, a continuação do nosso estudo hoje. E nós estamos falando então sobre bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Versos 3 a 14, vamos dar continuidade no verso 9. O último verso que nós estudamos foi este verso 8. Trazendo aí de uma sequência, nós temos em Cristo, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Mas Deus fez por nós nesta sequência de bênçãos, ele nos revelou o mistério da sua vontade. Deus revelando mistérios, Deus revelando segredos. No caso específico aqui, o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Mistério agora revelado, portanto, deixa de ser mistério a partir do momento em que Deus mostra sua intenção, mostra o seu propósito. Como podemos entender esta questão do mistério? Que mistério é este? Quando nós vamos à carta de Colossenses, Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 25 a 27, nós lemos lá nós temos a menção dessa revelação, quando Paulo fala sobre sua responsabilidade recebida de apresentar plenamente a palavra de Deus. O apóstolo Paulo foi vocacionado pelo próprio Jesus, recebeu de Jesus pessoalmente, quando ia no caminho de Damasco, a responsabilidade de apresentar de forma plena, apresentar plenamente a palavra de Deus. Que palavra de Deus é esta? Então, o mistério revelado, continua ele lá na carta aos Colossenses, a partir do verso 26. Que palavra é esta de Deus? O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Quando se ouvia falar acerca do Messias que haveria de vir, as pessoas não entendiam muito bem o que Deus queria dizer com isto. Elas tinham em mente um general, um conquistador, um líder político que venceria os inimigos de Israel e faria com que ele, Israel, dominasse os outros povos. Era assim que eles criam, é assim que eles entendiam
o reino do Messias, que seria semelhante ao império que Davi formou em sua época. E ele, vindo da descendência de Davi, fazia então com que o povo terminasse entendendo desta forma, mas era um mistério. Um mistério por quê? Porque Deus pretendia, na pessoa do Messias, trazer a salvação, e a promessa é principalmente espiritual. Deus pretendia trazer salvação e salvação para todos os povos. Então, nós lemos lá aos Colossenses o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos, aqueles que creem em Deus, aqueles que creem no Filho. Podemos, inclusive, dizer, porque aqui estamos no Novo Testamento, a Ele, ao corpo de Cristo, mencionado nos versos anteriores a estes que estamos aqui nos referindo, ao corpo de Cristo, a igreja, quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Enquanto o judeu esperava o Messias para resgatar a si, povo judeu, dos outros povos e fazer com que eles dominassem o mundo, o mistério de Deus é que, na verdade, Jesus, o Messias, Cristo em grego, viria, mas para estar não entre, mas dentro de todo aquele que no Filho de Deus cresce. Então, quis Deus dar a conhecer entre os gentios, os que não são judeus, este mistério, a gloriosa riqueza deste mistério. Cristo em vocês, Paulo escrevendo aqui aos Efésios, que são gentios. Cristo em vocês, a esperança da glória. Então o mistério é Cristo, também nos gentios e não apenas nos judeus convertidos. E olha que já era uma surpresa a forma como Deus estava realizando o seu plano de salvação. Não meramente terreno, não simplesmente político, mas um plano de Deus que ultrapassa o tempo, atinge a eternidade, salva de forma eterna, abrange todos os povos. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Esse é o mistério revelado. Cristo unindo judeus e gentios num só corpo, chamado por Paulo aqui de corpo de Cristo. Aqui na carta aos Efésios e também aos Romanos, aos Colossenses, nós podemos perceber quando lemos cada uma destas cartas. Benção espiritual nas regiões celestiais. Esta revelação do mistério da vontade de Deus. Cristo em nós. E vamos colocar este nós agora. Cristo em todo aquele que crê. Gentil ou judeu. Estrangeiro, não judeu, ou judeu. Este é o sentido, então, do mistério de Deus aí revelado. E vai ser sempre Cristo. E a explicação deste verso 9, avançando, o apóstolo Paulo diz: nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Então nós vemos aqui na carta aos Colossenses este mistério revelado
judeu juntamente com gentio sendo alcançado pelo Messias. E Paulo então vai continuar. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, na consumação dos tempos, no final de todas as coisas, plano de Deus totalmente realizado, concretizado. O que acontece? Deus faz convergir em Cristo, Deus traz em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, quando Ele então, na plenitude dos tempos, concretiza o seu plano. Fazer convergir em Cristo. É como se nós disséssemos em algumas expressões dos nossos dias, e esta é uma observação que nós temos no comentário bíblico da Bíblia de Estudos NVI, Nova Versão Internacional. Em Cristo a conta fecha. Em Cristo tudo faz sentido nesse mundo tão cheio de confusão, mundo confuso em que a cada dia nós vemos mais confusão, nesse mundo de confusão em que as coisas não fazem sentido, em que a conta não fecha, em que há disparidades, em que não há equilíbrio ou justiça ou lógica, até aguardamos a ocasião em que tudo terá um relacionamento significativo sob a supremacia de Cristo. Então, lendo versos 9 e 10. Deus nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos, na consumação dos tempos, na concretização do plano de Deus, de todos os povos, de todas as nações. Deus vai trazer aqueles que creram no Filho. Todas as coisas hão de convergir em Cristo, no Filho amado de Deus. E assim então nós temos esta revelação aqui do mistério de Deus. A conta vai fechar, vai fazer sentido, a confusão será desfeita, não veremos mais nada por enigma, mas sim tudo de forma muito clara. Hoje aguardamos a ocasião em que isto acontecerá, este relacionamento significativo sob a supremacia de Cristo. E nele, em Cristo, verso 11, nós somos também escolhidos. O apóstolo Paulo fala mais uma vez aqui da bênção, da eleição, da escolha, da adoção de filhos, tendo sido predestinados, mais uma vez ele repete aí, escolhidos, porque Deus é onisciente, porque Deus é presciente, porque Ele conhece cada um de nós, porque Ele saberia aqueles que abririam espaço em suas vidas para convidar Jesus a ser seu único e suficiente Salvador, Senhor de suas vidas. Então nele nós fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Deus faz tudo segundo o propósito da sua vontade. Era plano de Deus escolher, chamar, adotar como filhos aqueles que haveriam de crer. Ele faz isto antes, sabendo quem eram os que haveriam de crer. Então, nele, em Cristo, Cristo é o centro do plano de Deus, nós fomos escolhidos. Paulo está falando daqueles que atendem ao chamado de Deus. Aqui ele está se referindo apenas
aos que foram feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Os eleitos, e esta questão nós já discutimos lá atrás, segundo a presciência de Deus, porque creram no Filho, porque aceitaram o que Jesus fez por cada um de nós. Tendo sido predestinados, a predestinação estava no plano de Deus e sua vontade se cumpre. Todo o plano de Deus para a nossa salvação foi concebido em sua onisciência. O Deus que sabe tudo, o Deus que conhece todas as coisas e que é Deus perfeito em justiça. Claro, jamais cometeria injustiça nessa escolha. Nenhum de nós merece, então ele dá oportunidade a todos para que não haja qualquer desequilíbrio, qualquer injustiça em relação a todos que não merecem. E por sua graça ele salva aqueles que aceitam o presente oferecido, Jesus. Nada mais justo, até mesmo quando nós olhamos com os nossos olhos humanos. E tudo isso, essa escolha, esta predestinação conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, e mais as bênçãos espirituais das regiões celestiais, aqui já elencadas, todas elas, tudo isso a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Deus é glorificado quando, possivelmente, aqui, o apóstolo Paulo, referindo-se aos judeus, quando eles, crendo antes dos que não são judeus, antes dos gentios, porque Jesus veio através do povo judeu para o povo judeu e na rejeição deste para todos os povos, mas plano de Deus lá no início, pois ele chama Abraão para ser bênção a todas as nações. Em ti serão benditas todas as nações, todos os povos da terra. Então era plano de Deus. Mas Deus, em Abraão, chama primeiro o judeu. E a partir do judeu, chama também os gentios, os não judeus. Então o apóstolo Paulo diz aqui, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Aqueles que creram primeiro, dão glória a Deus. Deus é glorificado. Os que creem depois, os gentios, os não-judeus, também glorificam a Deus nesse seu plano de salvação estendido a todos os povos. E olha, quando nós falamos estendido a todos os povos, não vamos ficar com a impressão de que Deus de última hora pensou no não-judeu, porque muitos judeus o rejeitaram. Não. O Deus, como já dissemos, onisciente, sabedor de todas as coisas, presciente, aquele que sabe antes, ele concretiza o seu plano. Primeiro, ele planeja desta forma, executa o seu plano, segundo, também tudo aquilo que ele já entendia, já sabia que iria acontecer. O que é mais importante em tudo isto? Jesus vem para todo aquele que crê. Jesus vem e Deus dá essa oportunidade a todos. E aqui falando de forma específica, o apóstolo Paulo se refere ao judeu que creu e ao gentio que também creu. Este é o povo de Deus. Este é o corpo de Cristo. Esta é a igreja de Cristo, composta por pessoas de todos os povos, judeu ou gentio, que entregaram suas vidas a Jesus. E Deus é glorificado. Paulo se refere a esses, então, e continua aí falando até o verso 14, quando vamos encerrar este pedaço. Nele, em Cristo, quando vocês ouviram e creram,
na palavra da verdade. Por isso o apóstolo Paulo salienta mais uma vez aqui a fé em Cristo, porque predestinação, escolha, a base é sempre aqueles que ouviram e creram, e se Deus está lá escolhendo de antemão, é porque ele conhecia aqueles que haveriam de ouvir e crer. Então, agora Paulo aqui já falando em relação ao passado, aqueles que ouviram e creram. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Nele, em Cristo, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Em Cristo nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, porque tudo é em Cristo, aquele que nos reconciliou com o Pai quando assumiu o nosso lugar de condenação, nosso lugar na cruz, pagou pelos nossos pecados, nós fomos perdoados e perdoados, reconciliados com o Pai, justificados, lavados, purificados. Tudo isso é a palavra da verdade, o Evangelho que nos salvou. Então, nele, em Cristo, vocês foram selados com o Espírito Santo. Quando ouviram e creram na palavra da verdade, esse é o momento que se dá o selo, o recebimento do Espírito Santo. O Evangelho que o salvou, a boa notícia de salvação em Cristo, que já resumimos aqui. Então, o que temos neste verso 13 de forma bem sumária, bem sucinta e resumida? Que em Cristo nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Efésios, então ele está se referindo aos crentes de Éfeso, da igreja em Éfeso. Agora, é claro, todo aquele que creu, com cada um destes aconteceu o mesmo que Paulo está relatando aqui aos Efésios. Portanto, a você e a mim, Deus diz, através do apóstolo Paulo, a mesma coisa. Em Cristo, quando nós ouvimos e cremos na palavra da verdade, que é o Evangelho que nos salvou, a boa notícia de salvação que nós temos em Cristo. Então, quando nós ouvimos e cremos, esse é o momento em que nós recebemos o Espírito Santo como selo. Neste momento nós somos salvos. Tão importante neste verso 13. Quando alguém crê em Jesus, quando alguém ouve o Evangelho e crê, esta pessoa é salva. Ela é imediatamente salva e recebe o Espírito Santo, que é a promessa de Deus para cada um de nós. O Espírito Santo, ele nos é dado quando nós cremos em Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo é o selo, é a marca de propriedade. A partir daquele momento nós pertencemos a Jesus e é o que nós temos no verso 14. O Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O Espírito Santo, então, é a garantia, o selo de propriedade de Deus em nós, de forma definitiva e irreversível, senão não seria garantia. E ele é a garantia desta herança, de nossa herança com Cristo, herança de estarmos na eternidade com o Filho de Deus. Lembrem-se, e é neste momento que nós somos feitos filhos de Deus, e Jesus se torna o primogênito de muitos irmãos. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, até a consumação do plano salvífico, o plano de salvação de Deus para todo aquele que crê, a concretização da salvação, o resgate definitivo, a saída desse mundo, nossa glorificação, o término
da ação do Espírito Santo em nós para nos fazer semelhantes à imagem de Cristo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Precisamos passar por este processo e quando nós partimos desse mundo, quando Jesus voltar para aqueles que estiverem vivos, esta transformação, este aperfeiçoamento que o Espírito Santo faz em nós se dá e nós podemos então receber esta herança. E isto aqui é chamado de redenção. Redenção final, a concretização, a finalização do plano de Deus para nós. Então, o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O que nós temos aqui de importante também? Voltando aí ao verso 13. Nós ouvimos e cremos na palavra da verdade, o Evangelho que nos salvou. Então, a salvação, bênção espiritual nas regiões celestiais. Nós recebemos, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo, bênção espiritual nas regiões celestiais. Para todos nós, esse selo, essa garantia, o Espírito Santo, bênção espiritual para cada um de nós. E o que nós podemos concluir então neste verso 14 é importantíssimo também. A salvação é eterna, não se perde a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Por quê? Porque Deus providenciou a garantia. E isto para nossa segurança. Como poderíamos confiar em nós mesmos que vacilamos tanto, que somos imperfeitos, que hoje estamos dispostos e amanhã estamos, de repente, tão relapsos ou frios ou incrédulos? Então Deus envia o seu Espírito Santo para se mover em nós, para nos fortalecer, para nos levantar, para trabalhar em nós, para nos transformar, para nos aperfeiçoar, para nos ensinar, para nos enchendo do seu poder, nos fazer ir e realizar a obra do reino de Deus. E aqui de forma específica, o Espírito Santo em nós, garantia, propriedade de Deus. Pertencemos a Deus. E Jesus fala lá em João capítulo 10 que ninguém pode nos arrebatar da mão de Deus. Ninguém pode fazer isto. Então, importante este ensino da salvação eterna, que nós também temos aqui quando entendemos que o Espírito Santo nos foi dado como garantia de propriedade, porque selo tinha este significado, este sentido, lá no tempo em que Paulo escreve esta carta aos Efésios. São muitas as bênçãos, então, que nós temos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E nós sabemos disso. Como nós sabemos disso? Ao ler os versos 3 a 14, tudo isso que o apóstolo Paulo nos relata. Tudo sem merecimento da nossa parte. Tudo pela graça de Deus derramada de forma abundante sobre nós. Tudo porque Ele é amor. Deus é amor. Tudo porque Ele nos amou e enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Neste verso 14, então, nós terminamos a menção das bênçãos espirituais, iniciadas lá quando o apóstolo no verso 3 fala
dessas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Lições preciosas quando lemos este texto, Efésios 1, versos 3 a 14, e meditamos em tudo que Deus fez e continua fazendo por nós. Só pode brotar nos nossos lábios louvor, só pode brotar no nosso coração adoração, gratidão a Deus, porque o que Ele viu em nós, Ele fez porque é Deus misericordioso, porque é Deus de amor, Deus de infinita bondade. Deus alia seu amor perfeito à sua justiça perfeita, pondo em ação a sua graça. Então Ele pune o pecado em Cristo e dá oportunidade a todo aquele que quiser de ser reconciliado e de estar eternamente com Ele na nova terra, na nova Jerusalém para nós preparada. Amém, irmãos? Assim terminamos mais este estudo bíblico. Vamos, a partir do verso 15, terminar o capítulo 1 na próxima semana e dar sequência a este estudo na carta de Paulo aos Efésios. Falar sobre a salvação que nós temos em Cristo, falar sobre a garantia que Deus nos dá enviando o seu Espírito Santo para habitar em nós. Imaginem Deus em nós. Que grandiosidade isto e que mistério também. Mistério para nós, em termos de não conseguirmos entender como Deus faz isto, porque Ele já revelou o que faz. Mas falar sobre esta grandeza, esta grandiosidade dos feitos de Deus, deveria fazer com que quem ainda não abriu seu coração para Jesus pensasse seriamente nisto. Quem não pensou na forma perfeita de Deus conciliar seus atributos. Ele é um Deus perfeito em sua santidade e não tolera pecado. Em Cristo Ele nos purifica. Ele é justo, não tolera pecado. Em Cristo Ele pune o pecado. Ele é amor. Em Cristo Ele nos salva quando nos dá esta oportunidade de reconciliação. É Deus gracioso e na sua graça Ele cumpre todo o seu plano para a nossa salvação. Quem não crê em Deus, quem não crê no seu Filho Jesus que foi enviado ao mundo para fazer isto por nós, deveria pensar mais profundamente em tudo isto e entregar sua vida a Jesus. Ficamos aqui. Obrigado pela participação, cooperação de todos vocês, especialmente os nossos visitantes. Vamos terminar este momento orando mais uma vez e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Oremos então. Mais uma vez te agradecemos, Senhor, por este estudo e por todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais que nós temos em Cristo Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor faz por nós. Obrigado por tão grande amor. Obrigado, Senhor, por este estudo. Fica com cada um daqueles que conosco participaram até aqui. Que possamos crescer, que possamos ser fortalecidos neste estudo,
que o teu Espírito Santo faça de nós instrumentos para que o teu propósito se concretize na nossa vida e na vida daqueles que ainda hão de ouvir e crer no teu Filho Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, o livro incomparável. Eu amo a Bíblia, a palavra de Deus, que livro incomparável.